Mais uma vez a Sofia Carson fazendo a gente chorar. Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre Meu Ano em Oxford, o novo filme da Sofia Carson pra Netflix. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo. A Sofia Carson tem vindo de uma sequência de filmes muito bombados na Netflix, inclusive eu amo a diva, adoro praticamente todos os filmes que ela fez. Então, recentemente a gente teve A Lista da Minha Vida, que eu chorei horrores, inclusive fiz vídeo aqui no canal, falei muito sobre esse filme porque realmente mexeu muito comigo esse filme. A gente tem também Feel the Beat, que eu amo, nossa, eu amo esse filme, meu Deus, acho que tem vídeo aqui no canal também. E a gente tem Purple Hearts, que é o filme dela com o Nicolas Galitzine, que tudo pra mim também. Enfim, Sofia tem uma lista aí interminável de trabalhos com a Netflix. E então eu tava bem curiosa, só por isso eu já tava bem curiosa pra assistir o Meu Ano em Oxford, que é esse novo filme dela. E aí, pra aumentar as minhas expectativas, ela tá protagonizando esse filme ao lado do Corey Milchrist, que é também o ator que fez Rainha Charlotte e que eu amei. Acho que todo mundo ficou obcecado com ele na época de Rainha Charlotte, que inclusive é um spin-off de Bridgerton, né? Tem vídeo aqui no canal também. Mas ele tava maravilhoso, então eu tava super empolgada pra ver ele num projeto diferente. E aí juntou o útil ao agradável, Sofia e Corey, né? E os dois também estavam super ali na divulgação do filme, né? Foram no Tudum, falaram um pouco desse filme. E eu confesso que eu nem procurei muito sobre o filme em si. Eu sei que ele é baseado em um livro, que eu acredito que tenha o mesmo nome, mas eu não li o livro e confesso que eu acabei nem me interessando muito pra ler esse livro, né? Eu acho que ele tinha uma premissa bem... uma comédia romântica, né? Então, na história, a gente vai conhecer a Anna, que é a nossa protagonista, que o sonho dela é estudar em Oxford, que é uma faculdade super tradicional do Reino Unido. Ela, então, vai conseguir esse sonho, vai pra Oxford por um ano, e aí lá ela vai conhecer o Jamie, que é o personagem do Corey, e esse personagem tem um segredo misterioso. Eles vão se envolver, mas ele tem um segredo. E é isso que eu sabia sobre esse filme, literalmente. Eu acho que eu assisti o trailer uma vez, talvez, e nem me atentei ali muito aos detalhes, porque eu realmente já estava vendida para a história do filme. E aí talvez esse tenha sido o meu erro. Então a partir de agora a gente vai começar a falar com spoilers de Meu Ano em Oxford. Se você não quer spoilers, pause este vídeo, vai assistir o filme e volta aqui pra gente poder conversar, porque eu tenho várias coisas pra falar. Esse filme, ele parecia um filme, uma comédia romântica como qualquer outra. Como comédias românticas que a gente assiste em qualquer lugar, né? E a Netflix adora também fazer comédias românticas. Eles têm algumas, inclusive, que eu amo muito. Tudo bem, vamos assistir uma comédia romântica. Mas eu acho que logo de cara, eu achei um pouco estranho a vibe do filme, né? Eu senti que a gente tinha alguns estereótipos e algumas piadas bem de filme de comédia dos anos 2000 e que eu acho que para um filme dos anos 2000 tudo bem, né? Mas eu gostaria de ver algo um pouco mais atualizado para um filme que saiu em 2025, né? Então a gente tem o estereótipo do melhor amigo gay, né? Que ele, tudo bem, ele é um pouco diferente daquele melhor amigo gay que a gente vê, mas é meio que a mesma coisa, né? Então eu senti que o filme, ele começou a abraçar muitos clichês, não tava fazendo muito por mim, né? Eu não tava assim, nossa, essa é a pior coisa que eu já assisti na minha vida, mas eu tava meio tipo assim, tá, vamos ver, né, pra onde que esse filme tá indo, porque, por enquanto, ele não tá me dizendo muita coisa. Mas, eu acho que desde o começo, desde cara, assim, a dinâmica, né, e a química entre a Sofia e o Corey definitivamente é algo que se destaca no filme, né? Então, a gente vai conhecer o Jamie, que é esse menino, né, esse cara, e o primeiro encontro dos dois, ele tá dirigindo um carro e ele espirra água nela, encharca ela, né, no primeiro dia dela em Oxford, e ela é tipo uma garota que, ela tem uma lista de coisas que ela sonha em fazer em Oxford, porque ela já tem a vida dela toda planejada, né, então ela vai passar esse ano em Oxford pra estudar poesia, depois ela vai voltar pra casa dela nos Estados Unidos, em Nova York, ela vem de uma família, inclusive, imigrante, e vai voltar para os Estados Unidos e vai trabalhar lá numa empresa, né, financeira, não sei o que, tal, então ela já tem uma vida bem, assim, organizada, e esse é o ano dela de liberdade, né, dela aproveitar o que a vida tem pra oferecer e tal, enfim, uma coisa bem, também um conceito bem clichê. E aí eles vão ter esse primeiro encontro, que é uma coisa meio esquisita, e aí logo de cara ela encontra com ele numa loja de fish and chips, que é um prato típico, né, do Reino Unido, que também é uma culinária bem peculiar, e aí ele tá com uma menina, E essa menina, tipo, tá falando que tem uma outra menina que tá procurando ela, então a gente já dá a entender que ele é meio mulherengo, que ele não leva as coisas a sério, papapá. E aí a Ana vai descobrir que, além de tudo isso, ele é o professor dela, né, na faculdade, que ele, a aula que ela tá fazendo lá de poesia, não sei o quê,
é ele que tá dando essa aula. Era pra ser uma outra professora, mas chega no dia e a professora tirou um ano sabático e é ele que vai dar aula pra ela. Então eu acho que essa dinâmica entre eles, eu tava gostando, eu acho que ela tem uma força ali logo no começo do filme, e a química entre eles é muito boa, mas eu tava um pouco confusa com o tom do filme, porque daí a gente tinha esses momentos, né, dessa comédia bem escrachada, uma coisa bem comédia anos 2000, comédia romântica. Quando a Ana chega, ela encontra o amigo, né, que é o vizinho de porta dela, que é o Charlie, e ele fala que os sapatos dela são horríveis. Enfim, né? Aí eu tava meio nessa. Então, a gente tava nisso, e aí, de repente, tipo assim, poesia, análise, e eu, tipo... Então, eu não tava entendendo muito bem qual que era o tom do filme, porque quando a gente tava falando de poesia, e eles estavam na aula, e ela tava assim, ai, porque esse poema, e nananana, e uma análise, falava sobre os significados da vida, e as coisas que a gente tem que fazer, e nananana, eu tava tipo, tá, mas isso tá indo pra um lado meio dramático, né? Tipo, uma coisa... Tipo, A Lista da Minha Vida é um filme que tem uns momentos mais leves, né? Uma parte mais engraçada. Mas ele é um filme sobre, né? Uma filha que perdeu a mãe, sobre... Enfim, tentar se encontrar no mundo. E eu senti que esse filme, nesse começo, principalmente, eu diria nos primeiros 40 minutos, uma hora, ele tava meio a meio ali, entendeu? Ele fazia umas piadas escrachadas, de repente... um momento sério. Aí a gente tem o primeiro date deles, que, tipo, eu também não tava entendendo nada, porque parecia que ele, na verdade, namorava a Cecília, que era a menina ruiva que tava com ele ali no Fish and Chips, mas ele saiu com a Ana, eles foram no karaokê, né, foram no pub. Aí tem todo um lance de, tipo assim, de um preconceito com americanos, porque, o americano é burro, os americanos são isso, os americanos são aquilo, que também não leva muito pra lugar nenhum. E aí, enfim, eu tava meio assim, gente... qual é que é a desse filme, né? Eu não tava entendendo aonde que esse filme tava querendo chegar. Então eu estava gostando da parte que era a Ana e o Jamie. Esse encontro deles é super fofo, né? O Jamie canta Yellow do Coldplay muito mal, por sinal, entendeu? Mas é um coisa fofa. Ai, vou te levar aqui, você vai experimentar uma comida, não sei o que tal. E aí? Qual é que é a do filme? Eu tinha até esquecido que o homem tinha um segredo. E aí eles estão ali saindo, né? E aí tem várias cenas de montagens, de momentos entre eles, românticos. E eles saem, é date, é isso e aquilo, mas é tudo casual, não sei o que tal. Aí ela tá insistindo pra ir na casa dele. Ah, porque você não tem casa? Porque você nunca me leva na sua casa? Que eu também já tava assim, ó, não tô entendendo. Não estou entendendo. Aí ele leva ela na casa dele, aí a gente começa a entender um pouco mais. Ah, a história da família dele. Ah, ele tinha um irmão, que era o Ed, que morreu. Ah, como ele morreu? Silêncio absoluto. E aí, a Ana, ela tem esse negócio, porque a história toda é que esse caso entre eles é uma coisa casual e temporária, porque ela, depois de um ano, vai voltar para os Estados Unidos. E aí eu senti que o filme, ele se baseia muito nas montagens, então a gente tem muita cena de montagem o tempo inteiro, que não tava me dizendo muita coisa, né? O primeiro encontro deles foi muito bom, mas aí são várias sequências de cenas que eu tava meio tipo, tá, e aí, né? Qual é que é? O que tá rolando? Então eu senti que o filme perdeu um pouco ali o momento de talvez fazer a grande revelação. E aí, em determinado ponto, a Ana tá revoltada porque o Jamie falou que ia tá, então, fazendo um negócio, estudando, né, pra tese dele, que ele tinha que fazer, mas ele tá com a Cecília, que é essa menina, que tem um papel antagonístico em relação à Ana, de tipo assim, chegar e falar, qual é que é a sua com ele? Vou te apresentar uns homens, tipo, como se ela quisesse tirar a Ana dessa situação, mas meio que fica uma coisa, tipo, meio jogada, entendeu? Mas qual é que é a dessa menina? Ela namora com ele, mas aí ele tá saindo com a Ana, ele tá pegando ela e a Ana ao mesmo tempo, o que tá acontecendo, né? A Ana invade a casa dele. Meu Deus, tipo assim, ela sabe a senha da porta e ela invade a casa dele e aí ela descobre que ele tem câncer e que ele tá fazendo quimioterapia. Gente, a minha cara, quando isso aconteceu, eu fiquei assim, ó, porque eu não estava esperando. E aí a vibe anos 2000 fez sentido total. Uma vibe meio culpa das estrelas, sabe? Uma vibe fortíssima de como eu era antes de você. E aí eu tava assim, ó, mas o que tá acontecendo, né? E aí o filme dá um 360. Dá um 360 pro bem? Não sei, talvez não, né? Talvez não. Eu não sei se o filme me convenceu no final das contas. Porque daí a gente já tá mais da metade do filme, aí jogam essa bomba. E aí, de repente, é tipo assim, os últimos dias, ele tá pé na cova. E aí a gente vai ter o resto da
dessa jornada, então, né? Então tem toda uma questão com o pai dele, ele não fala com o pai dele, porque o pai dele quer que ele faça 50 milhões de tratamentos experimentais e testes, e isso e aquilo outro, e ele não quer, porque ele viu o que aconteceu com o irmão mais velho dele, que morreu de câncer, e a Cecília, que é a namorada do irmão, né? E aí ele não quer, e eles ficam se brigando ali e tal, não sei o quê, e é isso, né? Esse é o conceito do filme. Eu não sei, sabe? Eu não sou contra plot twists, mas eu não sei como eu me sinto em relação a um plot twist que é uma doença, né? Além de sentir que isso é bem datado, né? Uma coisa meio Nicholas Sparks, assim, da vida. Então é uma coisa que é feita pra você chorar. É isso, me dá essa sensação de que é feito pra você chorar e se emocionar e etc. E eu acho que eu, particularmente, prefiro, nesse caso, saber no que eu estou me metendo, né? Então, tipo... A Culpa é das Estrelas, a gente sabe que os dois têm câncer. A gente sabe que um deles vai morrer, entendeu? A gente, lógico, existe as surpresas de quem é que fica doente, né? Do que acontece, de como acontece. Mas a gente sabe que é uma história que vai tratar isso, né? Vai debater isso. Como Eu Era Antes de Você, a mesma coisa. A 5 Passos de Você, a mesma coisa. E aí, esse meu ano em Oxford, eu confesso que eu fui pega de surpresa. Eu achei que o filme, a história não conseguiu desenvolver muito bem nenhuma das coisas. Nem essa parte do romance, porque daí ele tinha que estabelecer esse romance entre eles e mostrar que eles se envolveram, pra daí as coisas fazerem sentido depois da revelação que acontece lá na metade do filme. E aí, então, tipo assim, tá, então ele tem um câncer terminal, ele vai morrer daqui a 3 dias. Eles não falam isso, né? Mas assim, ele vai morrer muito em breve e eles estão apaixonados, né? Tipo... E aí a Ana fica meio a salvadora da pátria, entendeu? Porque daí ela transforma na missão dela... em arrumar e consertar essa relação que ele tem com o pai dele. Tudo bem, que bom, né? Mas assim, porra, o cara tá 10 anos, sei lá quanto tempo, tentando ter essa relação difícil, né, entre eles. Aí chega essa querida e ela é a resposta de todos os problemas. Tudo bem, ele não se aproximou de ninguém, ele não deixou ninguém se aproximar dele, mas assim, eu não sei se isso foi bem construído o suficiente na história do filme. O romance foi meio construído, a comédia foi meio construída, o câncer foi meio construído. E aí eu não consegui me envolver, né, eu não consegui ser fisgada por essa história, porque o tempo inteiro eu ficava nessa, questionando, tipo, tá, mas faz sentido isso, né? Tipo, faz sentido essa menina que conhece ele há, sei lá, 1 ano, tá se metendo nessa história e tá, tipo assim, tendo conversas com o pai, que o pai fala pra ela, eu espero que você me ajude a convencer ele a se tratar, tipo... De novo, quando a gente olha o geral desse filme e dessa história, dá pra entender que é adaptado de um livro e que no livro todas essas questões fazem sentido, né? Os amigos fazem sentido, esse personagem que vai namorar a Meg, ele faz sentido, né? Mas no filme não faz sentido, né? Não faz sentido, porque a narrativa é diferente, a dinâmica é diferente. E aí fica parecendo que a gente tá gastando tempo com umas coisas que eu não tô interessada. A doença dele também é um pouco estranha, porque daí ele tá super bem, aí de repente ele tá super mal, aí ele já tá com o pé na cova de novo. Então é um pouco esquisito o jeito que eles fazem isso. E aí o filme termina com uma montagem, mais uma vez, uma porra de uma montagem deles fazendo a Eurotrip, que ele tinha falado, você tem que conhecer tal lugar, tal lugar, tal lugar. Porque daí ela, depois de viver isso com ele, percebeu que, nossa, ela não quer a vida que já estava planejada pra ela, e que dinheiro não é tudo na vida. Aí eu já tava assim, esse homem vai deixar uma herança pra ela, sei lá, porque ele é podre de rico. Aí eu já tava meio irritada com isso. Aí uma montagem dessa Eurotrip, que na verdade ela fez sozinha, pra se, né, pra ver o que ele tava dizendo e pra se manter ali próxima dele, né, tipo, se sentir próxima dele e tudo mais. Nessa hora, deu um nozinho na garganta, entendeu? É que eu sou uma manteiga derretida, então eu fiquei emocionada. Mas assim, o quanto eu chorei na lista da minha vida, deve ter sido 1% do que eu chorei nesse filme, porque foi só uma lagriminha no final, bem teimosa. Achei meio pastelão, achei que o filme, ele é feito pra você se emocionar, mas ele não te dá as ferramentas pra você se importar com aquela história que tá sendo contada. E pra mim isso é um pecado. Eu não sou a pessoa mais exigente do mundo, vocês sabem disso. Vocês sabem disso, entendeu? Eu nunca menti sobre isso pra vocês. O filme, ele precisa entregar o mínimo, e eu, de repente, já tô adorando. Adoro uma farofa, adoro um filme pra chorar. Entendeu? Adoro um filme pra chorar. Mas eu acho que o filme, ele precisa entregar o mínimo. E eu senti que esse filme não entregou nem o mínimo nessas questões. E é um filme horrível. Não, mas ele não cumpriu o seu papel comigo.
eu não senti vontade, não fiquei emocionada, não me envolvi com a história deles, porque toda hora eu sentia que eu tava vendo filmes diferentes, tipo, vários filmes diferentes dentro do mesmo filme. Então uma coisa bem um drama, ele tem câncer e ele vai morrer. Uma comédia, o amigo dela vai vestido de Anthony Bridgerton e ela não entende esse conceito. E ela, como uma americana, vai vestida de Mulher Maravilha. Aí essa questão do poema, daí eles, livros raros, eles têm um tesão no livro raro, eu tava tipo, sei lá, gente, sei lá. Realmente, eu queria ter gostado muito mais. Inclusive, gravando esse vídeo, eu acho que eu percebi que eu desgostei bem mais do que eu tava achando. Porque quando acabou, eu falei, tudo bem. Mas agora, quanto mais eu penso nesse filme, mais amargo fica o gosto na minha boca. Porque eu acho que ele tinha muito potencial. A química dos dois realmente é maravilhosa. Os dois são belíssimos, entendeu? Formam um casal lindo. Eu tava curtindo essa vibe dele ser meio mulherengo. Eu não precisaria ter entregado mais do que isso. Poderia ter entregado isso, né? Um drama. Ela vai voltar pros Estados Unidos. Chegou um ponto que eu achei que ela iria voltar pros Estados Unidos e que daí o drama, né? O segredo dele ia ser alguma coisa relacionada com ela tá lá e ele tá no Reino Unido. Tipo, qual que era? Porque também o ano passou assim, né? Na história. Enfim, sei lá. Foi meio esquisito. Não foi pra mim. Não sei se entraria na minha lista de piores filmes do ano, talvez não, mas eu vou pensar sobre esse filme um pouco mais. Mas não foi tudo aquilo que eu tava imaginando que seria, e que em geral eu acho que é o que a Sofia Carson entrega, né? Ela entrega filmes ruins, mas com outras qualidades. Ela entrega filmes com qualidade duvidosa. Bagagem de Risco. Adorei o filme, entendeu? É uma grande farofa, é uma grande palhaçada? Sim. Mas a gata entregou, entendeu? E até A Lista da Minha Vida também, tipo assim, nossa, é o filme mais sério do mundo? É claro que não, né? Mas eu acho que o Meu Ano em Oxford, ele tentou, mas ele não conseguiu. Quero saber o que vocês acharam, quero ver qual que é o nosso termômetro aí, se a gente ainda tá alinhado ou não. Comenta aqui pra mim, me conta se você chorou assistindo esse filme ou se você não chorou. E não esquece de se inscrever aqui no canal pra próximos filmes da Sofia Carson, a gente tá por aí, porque a gata ainda vai fazer muito filme na Netflix, eu tenho certeza. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.